Vamos lá, então, vamos corrigir os exercícios, né? Vamos começar. Deixa eu compartilhar a tela, né? Senão vocês não vão me enxergar. Vamos lá, então, compartilhando a tela. Primeiro exercício, P1A. Cadê você, P1A? Tem um P1B aqui. P1B também. Ué, o P1A não está aqui. P1A. Então, vamos lá, o P1A. Faça algoritmo. Deixa eu anotar aqui, que eu sempre tenho que anotar. Faço fluxograma. Esse fluxograma aqui a gente puxou, né? Então, algoritmo. Faça algoritmo, precisa do código de Portugal e teste de mesa de um programa aqui. Solicite ao usuário o número de kilowatt, então número kilowatt e o nome. Aí depois, menor que 250. Em 20. Maior ou igual 250, 260. Let's go, everybody, let's go. Então vamos lá, primeira, vamos definir algumas variáveis à medida que a gente for fazendo. A primeira variável é quantidade, né? Então eu vou pôr aqui QTDE, quantidade. Essa aqui eu vou chamar ela de inteiro. Porque eu não vou pôr quantidade quebrada, né? Então aqui eu tenho quantidade que é inteiro. Eu vou ter o preço, né? Que eu vou chamar de preco. Preco real. Vai ser o preço do quilowatt, né? E vou ter o nome. O nome que é caractere. Caractere. Beleza, estamos todo mundo aí. Temos 3 variáveis. Daqui a pouco a gente pensa... Acho que vai ter mais uma variável, né? Que além do preco, vai ter o quê? Conta. Vou pôr conta aqui também. Então aqui eu vou pôr um escreva, né? Escreva L, que eu gosto de escrever L. Boa noite. Não, né? Bem-vindo. E aí eu já vou escrever L. Tudo isso são saída, né? Instruções de escrita na tela, né? De saída de dados. Então aqui escreva L, para quem tem menos tempo, né? É uma função para escrever algo na tela. Então tudo que está aqui entre aspas vai sair na tela. Então eu coloquei seja bem-vindo. Professor, só uma pergunta. Eu não coloco o L no final e funciona do mesmo jeito. Esse escrivá, por que com L? O L é só para pular linha, mas ele nem sempre, como o Portugal é meio doido, às vezes ele pula linha sem pôr o L mesmo, mas o L é para pular uma linha. Entendi, obrigado. Nada, é para não ficar tudo junto, grudadinho. E aí vai, favor digitar seu nome. Olha lá, pedi para ele digitar o nome. Então, eu solicitei que ele escreva algo no teclado. Então, eu vou fazer uma leitura do teclado. Então, aqui, leia. Então, leia quando eu vou ler o que ele está digitando no teclado. Eu vou ler e vou salvar aonde? Vou salvar em uma variável. Essa variável vai ser o nome, porque eu pedi aqui, eu declarei o nome como caractere. Caractere é um tipo de variável para salvar letras, né? Fugiu o nome da palavra, mas são letras, né? Letras alfanumérico, né? Essa palavra. Então, aqui, ó, o nome da variável é nome mesmo. Então, o que a pessoa digitar vai ser salvo nessa variável,
tá? Ela leia, vai ler o teclado e vai salvar aqui dentro essa variável denominada nome. Depois eu vou falar, né? Escreva L e vou colocar aqui. Digite a quantidade de quilowatts kW consumida em sua casa, em sua residência. Eu pedi para ele digitar quantos quilowatts consumiu. Aí eu vou fazer o quê? Vou ler também o teclado. Eu vou ler o que a pessoa vai digitar no teclado e vou salvar onde? Numa variável que eu criei e chamei de QTDE, de quantidade. Eu pedi a quantidade, vou salvar numa variável que eu chamei de QTDE, que é quantidade também. Beleza. Aí são as duas únicas entradas que nós vamos ter. Perfeito? Olha lá. Ó. Solicite ao usuário o número de quilowatts, a quantidade e o nome do responsável pela residência. Depois o resto tudo é o algoritmo que vai ter que fazer. Lá. O algoritmo deverá calcular o valor da conta de luz baseado nessa regra, em seguida informar o nome do usuário e o valor da conta. Apresentar na tela. Vamos rodar só isso aqui, ó. Se eu rodar o algoritmo, olha lá, ó. Quando rodou o algoritmo, olha o que ele fez. Ele criou a variável quantidade do tipo inteira, né? Criou a variável preço do tipo real, criou a variável conta do tipo real, criou a variável nome do tipo caractere. Então digitar, por favor, digitar o seu nome. Eu vou escrever aqui, ó, Rodrigo. Presta atenção, na hora que eu digitar Enter, ele vai pegar essa informação e vai salvar, olha lá, ele vai ler o teclado e vai salvar na variável nome. Então, 1, 2, 3 e Enter. Tá lá, ó. Salvou, né, o que eu digitei nessa variável. Agora, digite a quantidade de quilowatts consumindo em sua resistência, né? Aí eu pus aqui, ó, escreva, digite, né? Agora ele está esperando eu teclar e depois apertar um Enter. Na hora que eu apertar Enter, ele vai salvar o que eu escrevi nessa variável chamada QTDE. Eu vou colocar 100. Então, vai lá, 100. Na hora que eu apertar Enter, vai salvar aqui, ó, quantidade, ó, 100, Enter. Salvou. Bonito, né? Então, vamos continuar. Então, a gente já fez a primeira parte. Isso tudo aqui é o quê? Entrada de dados. Lembrando, só para revisar, um algoritmo, um sistema, normalmente ele tem a parte de entrada de dados, depois vem a parte de processamento e depois saída, né? As informações processadas. Então, aqui eu vou para o processamento. O processamento é o quê? Primeiro, eu preciso definir o valor, né, o preço do quilowatt de acordo com a quantidade. Isso as contas de luz fazem, né? De acordo com o seu consumo, se você consumiu mais, acaba ficando mais caro essa conta, né? Então, o que eu ponho aqui? Se, é uma estrutura de decisão, né? Se, porque vai mudar. É a decisão por quê? Se for um valor, vai ser um preço. Se for outro valor, pode ser outro preço. Então, é uma estrutura de decisão. Então, se QTDE for menor que 250, então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aqui uma tabulatura, né? Então, Preco, que foi o nome que eu dei para quem vai receber o valor, recebe, que é o símbolo de menor, tracinho, né, o sinal de menos, recebe quanto? Deixa eu ver aqui, 1,2, tá? De 1,20. Fim C. Lembrando, isso é muito importante, gente. Toda vez que eu abro um C, eu tenho que ter um fim C. Por quê? Porque eu defino entre o se e o fim C, eu defino tudo o que eu vou fazer se essa condição aqui for verdade. Então, se essa condição for verdade, tudo que tiver entre esse se e esse fim C, eu vou executar. Se essa condição não for verdade, o que eu vou fazer? Vou pular todas as instruções e vou para a próxima linha depois do fim C, que a próxima linha vai ser outro C. Se QTDE for maior ou igual a 250, porque aqui em cima é menor, né? Se eu colocar só maior, ia ficar uma lacuna no igual. Então, eu pus maior é igual. Então, o que eu vou fazer? 1, 2, preco, recebe 2,60. Vou por 2,60. Fim C. Fiz aqui minha estrutura de decisão. Pode ver que na hora que eu escrevi fim C fica azulzinho também.
Tá? Beleza, aqui eu estou fazendo o quê? Processamento. Acabou o processamento? Não, aqui foi o quê? Aqui foi definição do valor do quilowatt. Agora eu vou fazer a conta. Então, conta recebe o quê? Eu vou pôr entre parênteses só por causa que é conta, só para mostrar que é uma conta, né? Mas aqui é QTDE, que é a quantidade, vezes o valor, que é preco, né? Que é preco de preço. Então, vamos te dar a quantidade vezes o valor, o preço, tá? Vou até mudar para, em vez de ficar preco, caso que o C cedilha é ruim, então vou pôr aqui valor. Mais bonitinho. Valor aqui. Valor aqui. Valor aqui. E valor aqui. Aí, ó, vou chamar a variável conta, que eu defini como real, vai receber quantidade vezes valor. Tá? E aí, eu fiz o processamento, então eu posso chamar esse conjunto... Opa, desculpa. Esse conjunto em cima, entrada de dados. Esse conjunto, processamento. Agora o próximo conjunto é saída de dados. Então eu vou escreva L. Eu vou pôr o valor da conta é 2 pontos, vírgula, conta. Então também tem que identificar o nome, né, do dono. Aqui, ó. Prezado senhor ou senhora, né? Nome. Então, prezado senhor ou senhora, aí vem o nome, o valor da conta é parará. Vamos rodar para ver? Run! Então vamos lá. Por favor, digitar o seu nome. Então, Rodrigo. Salvou lá. Existe a quantidade de quilowatts consumida em sua residência. Vamos colocar uma teste de mesa, tá? O teste de mesa aqui, para testar, eu preciso, ó, tenho duas condições diferentes. Então, eu preciso testar pelo menos duas opções, né? Eu preciso passar aqui nessa estrutura de decisão, que são valores menores que 250, e eu tenho que passar nessa estrutura de decisão, que são valores maiores ou igual a 250. Então, primeiro eu vou passar o 100 lá, que é menor. Então, lá, prezado senhor Rodrigo, como... Ué, eu não pus escreva. Ah, eu não pus escreva L. Aí a ideia que você perguntou para que serve o L, ó. Eu só pus escreva, não pus o L de pular a linha. Olha lá, ele pôs tudo na mesma linha. Ah, na hora que eu pôr o L aqui agora, pus o L, vou rodar de novo. Então, vamos lá. Rodrigo, quantidade, cenzão. Apertei Enter, tá lá, prezado senhor ou senhora Rodrigo, né? O valor da conta é 120. Agora ele pulou de linha. Pulou por quê? Por causa do L aqui do escreva L. Perfeito? Então agora a gente pega isso aqui. Ctrl C. Vamos lá. Salvar isso aqui. Solução. Aqui. Tirar isso aqui daqui. E a solução aqui. Para que eu passo solução? Depois eu posso mandar para vocês, né? Então tá feito aqui. Beleza. Vamos para o segundo exercício. Segundo exercício. Agora, na verdade, o primeiro exercício dá um B. Então, o primeiro exercício dá um B. Ah, primeiro, vamos lá, desculpa. Dúvida, gente? Alguém ficou com dúvida?
Alguém tem algum comentário? Professor, deixei tudo dentro da primeira estrutura de decisão. Tá certo fazer assim? Deixa eu ver. Deixou tudo dentro da primeira estrutura de decisão. Tá certo desde que você use uma estrutura de decisão do tipo se não. Se quantidade menor que 250, então isso. Se não, isso aqui. Por quê? Se ele não é menor que 250, ele só pode ser maior ou igual. Então, nesse formato, Ezequiel, estaria certo. Se isso que você quis dizer, né? Dentro de uma estrutura de decisão. Dentro de uma. Copia e cola aí para eu entender, então. Copia e cola no chat o que seria dentro de uma estrutura de decisão. Escreva se Clovart. Então, valor para escreva o senhor. Se não. Ah, tá, entendi. Não, sem problema. Não tem problema, não. Sem. No problem. Opa, vamos para outra. Tá, nós vamos agora para a segunda. A segunda é isso aqui, ó. Deixa eu anotar. Solicite ao usuário o valor do seu salário. Então, salário. Seu tempo de casa. Tempo de casa. Calcule o aumento de salário mediante a regra. Então, vamos lá. Tempo TC, tempo de casa. Menor que 5. Aumento 10%. TC, tempo de casa. Maior ou igual a 5. Aumento 20%. Show! Vamos lá, vamos fazer agora. Então, del nisso tudo. Del nisso tudo. Vamos para o segundo exercício, tá bom? Então vamos lá. Esse cara precisa de nome? Deixa eu ver. O valor e seu tempo de casa. Não, não pergunta nome, não. Então não tem nome. Então é só o quê? Salário. Então vamos lá. Primeiro eu vou ter que pôr uma variável para salário. Chama de real. E vai ter que ter tempo de casa, né? Tempo de casa eu vou pôr inteiro. Tempo casa. Vou considerar só, não vou considerar quebrado. 1 ano e meio, 2 anos, não vou considerar não. Vou pôr, não, vamos considerar assim, vai. Salário, aí o tempo de casa também vai ser quebrado. Salário, tempo de casa, e a gente vai ter aumento, né? Então vai ter aqui, vou colocar o salário aumentado. Sal ajustado. Sal de salário. Tá, fizemos aqui as declarações. Acho que é isso. Nós vamos para quê? Eu escrevo. Escreva L. Vamos colocar o quê? Bem-vindo ao show. Escreva. Eu vou digitar seu salário atual. Aí ele vai digitar. Eu vou salvar na onde? Eu vou ler isso e vou salvar em salário. Depois eu vou mandar um escreva L. Por favor,
digitar o seu tempo de casa. Aí ele vai digitar isso. Aí na hora que ele digitar, eu vou ler e salvar em qual variável? Tempo de casa. Tempo de casa. Então, isso é a entrada de dados. Até aqui, entrada de dados. Né? Simplesinho. Eu vou ler o salário, vou ler o tempo de casa, e agora vai vir o processamento. Eu vou ter que dar aumento para ele, de acordo com o tempo de casa. Então, se tempo de casa for menor que 5, então, 2, tempo de casa menor que 5. Então, salário, desculpa, sal ajustado recebe salário vezes 1,1. É isso? Se tempo de casa é menor que 5, salário aumenta de 10%. Aumento de 10% multiplica por 1,1. Agora põe fim C aqui. Esse eu vou fazer com sim, se não depois. Mas por enquanto eu vou fazer só com sim. Se tempo casa maior ou igual a 5, então esse 2. Sal ajustado recebe 1,2. Desculpa, salário vezes 1,2. Aí eu vou estar aumentando em 20%, que é multiplicar por 0,2. Aí eu tenho que fazer o quê? Um fim C aqui. Processei. Então tem aqui entrada, processamento de dados. Agora nós vamos fazer a saída. Só isso aqui mesmo. Só. Escreva L. O salário ajustado foi sal ajustado. Belezinha. Acho que é até um pouquinho mais simples. Vamos pôr para rodar. Então lá, favor digital, seu salário atual. Ah, hoje eu ganho R$ 1.200. Favor digitar o seu tempo de casa. Ah, mas eu tenho só 3 anos de casa. Então eu vou ganhar 10%. Então 10% é 120. 1.200 com 120, 1.320. Teste de mesa. Acabei de testar um valor abaixo de 5 anos. Agora tem que testar um valor igual ou maior a 5 anos. Para ver se vai passar nos dois universos permitidos, né? Quando você tem essa decisão menor que 5, você pode estar de acordo, né? Que é um valor menor que 5, ou pode estar não acordo, que é um valor maior que 5. Só isso, né? Dividir o universo inteiro em duas partes. Então, vou digitar o salário, 2.000. Então, vou digitar o seu tempo de casa, vamos por 10 anos. Aceitar. 10 anos já cai em 20%. O salário ajustado ficou em 2.400, certinho, 20%. Show! E aí, moçadinha? Tranquilo como grilo? Deixa eu ver onde que eu tô aqui. Não, esse aqui. Tranquilo.
Beleza, deixei aqui para vocês já. Show. Então, vamos lá. Agora eu vou dar mais alguns minutinhos para vocês fazerem o segundo exercício. Tá? Esse aqui e o outro. Tá? Como alguns de vocês já devem ter fazendo, eu vou deixar até um tempo menor aqui. São 8h30, 8h40 a gente pega para fazer esse outro exercício. Tranquilo? Se der 8h40 e ainda tiver gente que não tiver feito o segundo exercício, a gente dá mais um pouquinho de tempo, tá bom? Então vamos lá, o segundo exercício é a hora da verdade. O primeiro foi só esquentar motor, tá, gente? Agora é a hora de dar a guinada. O segundo exercício é que tem a lógica combinada. Não consegui, deu errado. Gente, dá uma olhada na parte de lógica, vê como que combina a lógica aí, tá? Não adianta falar deu errado, vou esperar o professor. Você cresce quando você procura, quando você pesquisa. Isso faz parte da metodologia. Quando você olha lá no material e dá uma olhada e tem novas ideias. E tenta, e tenta, e tenta de novo. E assim você vai crescendo, amadurecendo. Beleza? Então, vou parar aqui de gravar. E aí a gente volta daqui a pouquinho.